pessoal, bem-vindos aqui ao Quem Pode Pode, ao episódio número 7 do Quem Pode Pode. Para já tenho uma novidadezinha para todos, temos uma loja nova, a loja do Quem Pode Pode, vou deixar o link na descrição, tenho lá um merchandising engraçado, que acho que vale a pena dar uma vista de olhos. Com o tempo temos umas parcerias também já no forno, digamos assim, umas coisas engraçadas que vamos fazer com a loja do Quem Pode Pode, portanto permaneçam por aí e façam uma visitinha à lojinha para ajudar aqui o podcast. Muito obrigado. Hoje, como convidada, temos Ana Teixeira. Muito obrigado, Ana Teixeira, por estás aqui com a gente. Está tudo bem contigo? Alô, está tudo, e contigo, como é que estás? Vamos vivendo um dia de cada vez. Que é preciso, Então, não é? conta lá à gente um bocadinho sobre a Ana, quem é a Ana Teixeira. Então, quem é? Daquilo que tu já conhecias de mim, né? Que não era muito, basicamente eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e muito persistente, então tudo que eu quero, eu tento ao máximo até ter, não é? E basicamente eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e eu iniciei neste projeto mesmo com o âmbito de conseguir alcançar todas as minhas ambições para o futuro. Aquilo, quando tu me conheceste, eu estava a trabalhar contigo no Golfo e basicamente nessa altura eu já estava no processo de largar o mercado de trabalho para iniciar num mercado fora do normal, por assim dizer, não é? No online, através do online. E basicamente é isto, foi isto. Tu conheceste mim já no processo, não é? Já numa de juntar algum dinheiro, fazer algum dinheiro para conseguir então investir em projetos mais que fazem mais o meu estilo e vão mais de encontro àquilo que eu ambiciono para a minha vida, não é? Pois, parece-me que sim. Mas como é que esta história, mais especificamente do trading, pelo menos é o que me parece, como é que isto surgiu? Então, como é que surgiu? De uma forma um bocado, se calhar como surge a toda a gente, que é quando as pessoas vão à internet pesquisar no Google como fazer dinheiro online. Não sei, a maior parte das pessoas se calhar já fizeram isso, né? Eu já fiz várias vezes e então foi assim que a ideia de iniciar no trading e no mundo dos investimentos me surgiu. Porquê? Porque eu sempre, como eu te disse ao início, sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e eu procurava sempre ter uma fonte de rendimento extra para além daquilo que era o meu trabalho. Então, basicamente, surgiu assim a minha entrada para o mundo dos investimentos. Pois. E agora faz isso full time? Agora faço a full time. Eu trabalho também com network marketing dentro da mesma empresa com a qual eu trabalho com os investimentos, mas as minhas maiores fontes de rendimento são mesmo em investimentos. Tanto eu trabalho com criptomoedas, trabalho com Forex e trabalho com ações também. Okay. Portanto, não trabalhas sozinho, trabalhas dentro de uma equipa, correto? Exato. Juntei-me a uma equipa de empreendedores, que é a maior equipa de empreendedores de Portugal. Estamos também a expandir já para fora de Portugal, já temos a equipa no México, temos equipa em Espanha, na Suíça, na França, na Alemanha e estamos a expandir já. Muito bem. Portanto, sentes-te capaz de dar umas dicas aí às pessoas que queiram começar? Um, Vou dizer, uma pessoa para começar no mundo dos investimentos, primeiro é preciso ter noção de para o que é que vai. Convém nós termos um dinheiro disponível para investir, porque qualquer tipo de investimento é sempre um risco, não é? Todo o dinheiro que tu investes, há sempre um risco de perdê-lo, portanto, tu deves sempre investir dinheiro que tu estejas preparado e estejas disposto a perder. E depois, a partir daí, eu acho que o começo deve ser investir dinheiro, sim, mas em conhecimento primeiro. Investir em conhecimento, ganhar algumas práticas, mesmo em contas fictícias, porque hoje em dia tu podes usar dinheiro falso, dinheiro a fingir, para treinar os teus investimentos e depois, quando tu te sentires preparado para investir dinheiro real, aí começares com o dinheiro que realmente tu puseste de parte ou que tu estás disposto a perder, porque é o melhor que tu tens a fazer, realmente. Eu durante uns tempos experimentei o Plus 500, mais uma vez com o dinheiro fictício que eles dão para
para a gente experimentar. Mas depois também li que aquilo com dinheiro a fingir, as políticas são umas, e com dinheiro verdadeiro, depois tem juros, tem umas taxas, tem não sei o quê, que a gente depois temos de, conforme faz os investimentos, tem que se calcular. Isso é mesmo assim? Qual é a tua opinião? Sim, porquê? Porque o trading e investir não é só investir, não é só operar, não é só entrar na corretora, abrir as operações e operar. O trading é muito mais, para além de conhecimento, é muito mais gestão emocional e gestão de risco também. Então, para tu teres um bom processo no trading, é importante se tu investes apenas 100 euros, 200 euros, 300 euros hoje, é importante tu aceitares os ganhos desses 300 euros ou 400 euros que tu investas relativamente àquilo que é o processo, não é? Se tu investes pouco, tu vais ganhar pouco ao início, se tu investes muito, tu vais começar por ganhar muito. Depois, funciona muito com juros compostos, ou seja, tu hoje ganhas pouco, mas amanhã já ganhas um bocadinho mais, depois já ganhas um bocadinho mais, e esse é o processo que nós devemos aceitar a seguir, porque quando tu começas num investimento, tens que ter a noção que é um investimento, é uma plataforma de investimento, tu entras para ganhar dinheiro, não entras para perder, porque se tu realmente queres entrar para fazer tudo só porque sim e ver no que é que dá, para isso vais para o casino e jogas no casino, não é? Pois, É o que eu pois, é costumo dizer. diferente. É diferente. Então, explica-me lá aí, por exemplo, como é um dia normal na tua vida, sem entrarmos em particularidades, sem relação ao trading, como é que isso se compara com um dia normal de trabalho das 9 às 6, digamos assim? Então, basicamente, eu acordo cedo, eu ganhei esse hábito de acordar cedo, eu acordo cedo, e eu planeio sempre o meu dia no dia anterior. Então, por norma, os meus dias normalmente são: eu acordo de manhã, nós temos na nossa equipa, às 9 da manhã, uma aula que é Mindset Call, que é para nos treinar a mentalidade, para termos também algumas noções de gestão emocional, gestão de risco e tudo isso. E eu todos os dias assisto a essa chamada às 9 da manhã. Depois dessa chamada, eu faço por volta de talvez 2 horas, no máximo 2 horas e meia de trading, e a parte da tarde, basicamente, eu dedico apenas à minha equipa e a ajudá-los também, porque eu já estou nisto há um ano, mas eu tenho pessoas na minha equipa que são novas, estão cá há pouco tempo, e então nós acabamos sempre por dedicar uma parte do dia a ajudar essas pessoas na iniciação e no processo delas também. Muito bem, quer dizer que já de certo modo dás aulas, já dás incentivo às pessoas. Não é propriamente aulas, porque eu não sou trader profissional, eu não me intitulo disso, não é? Acho que ainda preciso de muitos anos no mercado financeiro para conseguir um dia dar aulas a alguém, mas eu já tenho uma equipa relativamente grande, onde basicamente eu dou-lhes os passos que eles devem seguir para poderem ser consistentes e lucrativos no mercado. Muito bem. Para as pessoas que estejam interessadas assim, em começar, eu ando com um pé dentro, um pé fora, conforme dá o vento. Qual é, por exemplo, o investimento mínimo que tu recomendas a quem queira começar? Depende do tipo de mercado, porque se tu queres investir a curto prazo, se tu investires a curto prazo, tu consegues, até com um investimento baixíssimo de 50, 100, 200 euros, tirar alguns lucros. Agora, se queres ir para um investimento assim mais a médio prazo, num mercado assim mais a médio prazo, eu aconselho no mínimo, isto sou eu normalmente, eu tenho muitas pessoas que dizem que aconselham no mínimo 300 euros, mas eu, na experiência que eu tenho, eu aconselho no mínimo 500 euros de investimento, no mínimo, não é? E depois, se fores com um investimento assim mais a longo prazo, convém tu investires um bocadinho mais, porque como é a longo prazo, vai-te custar um bocadinho a ver lucros, entendes? Então, quanto mais tu investires, mais lucros tu acabas por ver. Ok. Pelo que me parece, há dois temas, digamos assim, pelo que me parece, em relação ao trading. Há o day trading e há o long trading, não é? Uma coisa assim. E são estratégias diferentes. O que podes explicar a nós sobre isso? Então, basicamente, o day trading normalmente é operações diárias, ou seja, que tu abres a operação no dia e fechas a operação no dia, basicamente. Ela nunca dura muito mais do que 24 horas. Depois tu tens até as operações mais pequenas, que às vezes
são chamadas de swing trades. Aliás, swing trades são as operações maiores. Tu tens as scalp trades, que são operações um bocadinho mais curtas, que até duram apenas alguns segundos, alguns minutos, e tu já vês os teus lucros na mão. E depois tens essas operações longas que tu estás a dizer, que podem ficar abertas durante semanas, meses, e só fecharem após alguns meses ou algumas semanas depois de estarem abertas. Portanto, qual é a tua especialidade ou qual é que tu recomendas das duas? Eu faço tanto a curto prazo como a médio prazo, faço operações curtas, mas eu faço de uma forma diferente, eu opero HFX mesmo, que é fora, são operações super curtas de 3 minutos, entre 3 minutos e 5 minutos, por isso é que eu digo que eu passo muito pouco tempo de manhã no trading, porque basicamente são operações de 2, 3, 5 minutos no máximo, e em 2 horas tu consegues facilmente bater a tua meta diária, e isso faz parte também da tua gestão de risco, é tu teres uma meta diária para atingir no dia, ou seja, se tu atinges aquela percentagem por dia, naquele dia tu fechas, acabou, amanhã voltas outra vez, entendes? É ter sempre uma meta diária, que é para não existir overtrading, que é o que nós costumamos chamar overtrading, que é quando tu fazes excesso de operações e isso depois acaba por mexer com o teu psicológico também, não é? E tu acabas por ir atrás do prejuízo, que é isso que não se deve fazer. Ok, mas agora, porque o que eu, mais ou menos, sei pouco, né? Vi que vocês têm gráficos quando trabalham, com aqueles candlesticks e aquelas coisinhas todas, e que normalmente os tempos do candlestick é 5 minutos, mas sendo assim dá para fazer com menos. Dá para fazer com menos, tu tens até no mínimo, acho que são velas de 1 minuto, e no máximo tu podes ir até 4 horas, 10 horas, podes ir a 1 dia, 2 dias, podes ir a 1 semana, podes ir a 30 dias, podes ir a 1 ano, tu tens velas, isso depende do time frame que tu escolhes para analisar o gráfico. Se tu fazes operações mais curtas, tu vais analisar num time frame mais curto, 5 minutos, de 1 minuto. Se tu fazes operações mais longas, tu vais analisar em velas maiores. A vela significa basicamente o tempo de duração, ou seja, basicamente cada vela, se tu vês no time frame de 5 minutos, cada vela tem a duração de 5 minutos. É 5 minutos do movimento do mercado. Se vês no time frame de 4 horas, cada vela significa 4 horas do movimento do mercado. Então, se tu fazes operações mais longas, de mais longa duração, convém tu ver sempre o time frame maior. Pois, mas é tal história, se tu queres abrir e fechar no mesmo dia ou na mesma manhã, se calhar velas com um tempo mais curto dá-te mais manobrabilidade, digo eu. Sim, mas depois isso também vai depender muito da tua estratégia, da estratégia que tu usas, a estratégia que as pessoas usam não são todas iguais, não é? Existem várias estratégias, não existe nenhuma estratégia infalível, existem umas que tu se calhar te adaptas mais do que outras, mais facilmente, mas se calhar para mim há umas mais fáceis do que outras, diferente de ti, não é? E basicamente tu vais criar a tua estratégia conforme aquilo que tu te sentes confortável a fazer. Há estratégias que até tu analisas em mais do que um time frame, podes analisar em 1 hora, em 4 horas e em 1 dia, basicamente, para apanhar os pontos mais fortes de entrada, ou então existem estratégias onde tu analisas apenas em gráficos de 5 minutos e é suficiente. Isso deve haver aí toda uma panóplia de truques para tentar perceber o que é que vai ser rentável e o que é que não vai ser rentável. Sim, basicamente isso é um bocado difícil de eu estar a falar agora disto aqui, porque é algo muito aprofundado, entendes? E aqui é um bocado difícil de eu expor, teria que estar a mostrar e tudo isso para tu perceberes e para as pessoas perceberem também, mas basicamente é isto que eu expliquei, depende da estratégia, depende do tipo de análise que tu faças, também o time frame vai depender exatamente disso. Ok. Neste tempo que tu estás a fazer isto, mais uma vez para quem estiver a ver e para quem estiver interessado, como é que é a curva de aprendizagem? O trabalho que dará à pessoa aprender e, de certo modo, até começar a fazer e começar a ver dinheiro de retorno? Então, eu não te posso dizer isso
concretamente porque eu comecei há cerca de 3 anos a estudar os mercados, só comecei fez em agosto um ano que eu comecei realmente a operar com dinheiro real, e faz 10 meses agora que eu vivo apenas dos meus investimentos. Portanto, no meu caso, demorou alguns anos até eu conseguir viver apenas disto. Só que isso depende muito também da disponibilidade de cada um, do tempo que tu dedicas à aprendizagem, tudo isso. Cada pessoa tem um processo diferente da outra, não é? Então não te consigo dar assim um dia próprio ou um tempo próprio para definir o processo, né? O tempo do processo. Eu conheço pessoas que assim no primeiro mês começaram a aprender, começaram a operar também e até hoje são lucrativas, como conheço pessoas que se calhar já estão há 2 anos nisto ou 3 anos e ainda continuam a aprender e ainda não conseguem ser consistentes. Então isso tem muito a ver com eu não digo que seja não digo que seja com a cabeça da pessoa, porque eu não concordo com isso, eu acho que isto é para todos, acho que qualquer pessoa pode fazer, depende sim da tua vontade e da tua disponibilidade que tu tens também para dedicar a isto. E se calhar também um bocadinho não só de inteligência, mas de inteligência emocional, porque para lidar com a subida e descida das coisas, da imprevisibilidade. Sim, mas isso tu adquires com o tempo. Isso eu acho que ninguém está psicologicamente preparado para iniciar nos mercados financeiros antes de iniciar. Entendes? Tipo, eu acho que isso é um processo que tu vais tendo ao longo do tempo. Enquanto tu vais bater várias vezes com a cabeça, vai acontecer, é inevitável. Tu tens, por isso é que eu digo que é importante tu meteres de parte o dinheiro que tu estás disposto a perder para investir, porque sim, tu vais bater com a cabeça, vai haver dias que se calhar tu não estás tão bem, vais acabar por descarregar no mercado e acabas por perder algum dinheiro por causa disso, entendes? Então isso é tudo um processo que tu acabas por adquirir com o tempo, essa inteligência emocional, não é? Eu aqui há uns anos li um livro sobre trading, de um indivíduo americano, também é só o que ele faz, e a estratégia dele, de certo modo, era apostava só numa posição por dia. Eu estudava o mercado, estudava uma posição, mas pronto, o que ele tentava fazer é que aquela posição garantisse. E depois há outras pessoas que falam de ter um portfólio, ter ali 15 ou 20 posições que eles vão mais ou menos seguindo a movimentação e depois apostam quando as situações são lucrativas. O que é que tu achas das duas estratégias? Eu gosto muito dessa primeira opção que tu deste, do facto de tu fazeres uma operação e teres o teu dia feito. Porquê? Porque isso dá-te muito mais liberdade. Primeiro que tudo, dá-te muito mais liberdade. Tu fazes aquela, está feito e o resto do dia estás livre, estás tranquilo, não estás sempre ali a olhar para o telemóvel ou para o computador, a ver como é que está a correr, a ver se está a ir bem, se não está. Estás a ver? Então eu gosto muito dessa primeira opção. Só que essa primeira opção é mesmo para quem já tem um bom budget, né? Um bom caixa Claro. investido. Porquê? Porque se tu fores com um pouco dinheiro fazer apenas uma operação por dia, tu não vais ganhar assim muito, a não ser que tu queiras arriscar tudo e aí tu acabas por arriscar tudo e estás sujeito a perder tudo também, não é? Portanto, eu acho que a primeira opção é boa, mas eu sou apologista de que nós devemos começar com um pouco e iniciar de baixo, entendes? Do tipo, começar a ganhar 1 ou 2 euros por dia, entendes? Foi assim mesmo que eu comecei, o meu primeiro investimento nos mercados foram apenas 600 euros. Eu comecei por fazer pouquinho, 1, 2 euros por dia, 1, 2 euros por dia. Quando eu vi que aqueles 1, 2 euros por dia estavam a começar a ser consistentes, aí eu passei para aumentar mais, 3 a 4 euros por dia, 5, 6 euros por dia, isso, entendes? Sempre aceitando o processo e se a gente souber aceitar hoje 1 ou 2 euros por dia, daqui a um ano, se calhar esse 1 ou 2 euros por dia já vai estar a ser 100 ou 200 euros por dia, entendes? Então é importante nós sabermos aceitar de início o pouco que ganhamos para depois conseguirmos ganhar muito daqui a 1, 2 ou 3 anos. Só para pormos em perspectiva, esse indivíduo que eu li, ele diz que na carteira dele tinha 6 milhões, portanto, é multimilionário, tem aqueles 6 milhões que é uma gota no oceano, portanto, se ele perder não é grave.
qualquer forma, ele dizia que não apostava mais do que, apostava, como quem diz, aplicava mais do que 1 milhão por dia, mas que normalmente fazia entre 50 mil a 100 mil por dia com esse milhão. Portanto, é outro jogo, não é? Isso depois existem várias formas de operar no mercado, não é só uma. Aliás, trading, existem várias formas de fazer trading. Portanto, acaba por ser um bocado difícil conseguir tocar a fundo nesse assunto. Porquê? Porque existe o trading de criptomoedas, que é feito de uma forma diferente do trading de ações, por exemplo, que é feito automaticamente de uma forma diferente do trading de Forex de alta frequência que eu te falei ao início, entendes? Então, às vezes tu, por exemplo, às vezes tu podes, eu até te posso mostrar aqui, não sei se eu consigo partilhar o ecrã, só para te mostrar aqui uma coisa rapidinho, mas basicamente tu podes sempre fazer, por exemplo, em ações. Eu sei que eu não trabalho muito diretamente com ações, mas eu sei que com ações tu consegues fazer por exemplo, um valor muito, muito baixo mensalmente, como em criptomoedas, que é um mercado mais volátil, tu consegues fazer muitos lucros, até uma porcentagem muito grande mensalmente. Não sei se tu consegues dar meia autorização para partilhar a tela. Já dei. Deste? Julgo eu que dei. Acho que sim. Estás a conseguir ver? Agora estou. Isto aqui é o meu grupo, é um grupo de resultados que nós temos na nossa equipa e basicamente isto é uma operação em futuros, em criptos. Tu consegues ver aqui que esta operação basicamente deu-te um lucro de mais de 1000%. Uau! Porque é criptomoedas, entendes? Se tu fores para ações, se tu fores fazer isto, tu fazes em criptos. Se fores fazer em ações como o mercado é muito menos volátil, tu nunca tens estes lucros assim tão grandes, entendes? Isso Okay. depois depende de mercado para mercado. Pois eu falando agora em criptomoedas, porque eu ia te perguntar as diferenças entre o mais clássico e o criptomoedas. Eu andei à procura de umas carteiras para as criptomoedas, mas não me pareceu que houvesse alguma que desse para vender e comprar com muita rapidez, para reagir porque era basicamente isso que eu estava interessado. Eu estava interessado mais uma vez em entrar e sair rapidamente das posições. Tu tens a Binance, que ela dá para fazer trading de criptos, mas depois também podes usar outras corretoras para fazer trading de criptos. Eu uso para trading de criptos, uso uma corretora mesmo, não uso uma carteira de criptos. As carteiras de criptos normalmente são mais para tu fazeres holding, que é para comprares e deixares lá valorizar, entendes? Normalmente o trading tu fazes através de uma corretora. A corretora que eu uso para criptomoedas é a UMSWay. Eu até posso deixar aqui escrito no chat se depois quiseres pesquisar sobre isso. Porque Mas isto, eu não aconselho nenhuma corretora porque eu não sou conselheira financeira, não é? Não aconselho nenhuma corretora, estou apenas a dizer aquilo que eu utilizo. Ok. Porque o que eu pesquisei é que algumas dessas carteiras davam para fazer trading entre criptomoedas, ou seja, agora tenho uma, posso vender, mas tenho que trocar por outra, e era só assim, eu estava interessado, era ter o dinheiro e depois ir fazendo conforme, e isso não me pareceu, pelo menos para a minha pesquisa não me pareceu ser assim fácil, mas tenho que verificar essa Binance. Fácil nunca é, não é? Fácil Quer dizer, nunca é. pois nem é isso que eu estou a querer dizer que seja fácil fazer. Estou a dizer é que a mecânica da aplicação, do software, digamos assim. Eu não gosto muito da Binance, para ser sincero. Ela dá para fazer trading de criptos, mas daquilo que eu estou habituada, ela não. Para mim, que nunca usei praticamente, eu acho ela um bocado confusa. Não é muito user-friendly, estás a ver? Tipo, para quem está a iniciar, eu acho ela um bocado confusa. Mas também, se tu encontras tutoriais sobre isso na internet, fácil, não é? Se fores pesquisar, tens vários vídeos que ensinam a mexer. Eu pesquisei um bocadinho, mas aquilo parece-me tudo um bocado confuso, mas já tal coisa, como a gente nem sempre tem tempo para se sentar ali 2 ou 3 horas a estudar as coisas, é complicado.
Eu só queria voltar atrás só para que me explicasses um bocadinho mais sobre a diferença entre fazer o trading, o clássico, e o criptomoedas, porque eu acho que, pelo menos no criptomoedas, tu podes investir valores mais pequenos porque não tens necessidade, se calhar, de comprar a moeda toda. Já no clássico, por exemplo, se a gente quiser comprar uma ação da Tesla, tens que largar 2.000 euros. E se calhar não podes comprar uma, tens que comprar um pacote de ações. Estou enganado? Mais ou menos, tu estás a confundir aí um bocadinho o tipo de investimento. Por exemplo, investimentos em ações mesmo, eu não te sei falar sobre isso porque eu não tenho mesmo muito conhecimento dentro dessa área, mas eu faço trading de ações e trading de ações é exatamente a mesma coisa que tu fazes como trading de criptos ou trading o tradicional que tu conheces, que é os pares de moedas, não é? Mas, por exemplo, isso tu estás a falar de comprar a moeda toda, a criptomoeda toda, isso tu estás a falar é holding, é tu comprares a moeda ou comprares uma porção da moeda, um parcial da moeda, não é? E deixares lá crescer, a valorizar até tu teres mais dinheiro e poderes vender a moeda porque já fizeste lucros, entendes? Isso não é bem trading, isso é apenas um investimento, é investir em criptomoedas. Eu invisto em criptomoedas também, tenho um portfólio de criptomoedas, onde tu, em criptomoedas, quanto mais variado for o teu portfólio, melhor. Só que convém tu saberes também onde comprar a criptomoeda que tu queres comprar, não é? Se tu queres agora comprar Bitcoin, convém tu ver se ela está num bom ponto de compra neste momento ou se achas que é preferível esperar um bocadinho mais até ela descer mais um bocado e aí poder ser uma boa altura para tu comprares. Agora, trading tu consegues fazer a qualquer momento porque o mercado está sempre a mexer, entendes? Então, trading de tu comprares hoje para saíres ainda hoje em lucro ou venderes hoje e saíres ainda hoje em lucro, tu podes fazer com qualquer tipo de mercados, seja criptomoedas, seja ações, seja forex, qualquer um. Ok. E usas alguns tipos de programas, algum tipo de software para te auxiliar? Para me auxiliar, não uso algumas plataformas. Basicamente, eu uso scanners que são scanners exclusivos da empresa com a qual eu trabalho. Que se tu quiseres ter acesso, claro, tens que pagar por elas, não é? Obviamente. E são scanners basicamente que te dão auxílio, seja em criptomoedas, seja em forex, seja no que for. Existem várias plataformas que te podem dar esse tipo de auxílio e eu uso muito que, se as pessoas forem ao meu Instagram, depois conseguem ver lá que eu tenho um destaque nas minhas histórias onde eu mostro muito esse scanner porque é o que eu mais uso, que é o Orglass, que serve mesmo para as operações mais curtas, para o Forex de alta frequência, que ele basicamente dá-te tudo o que tu precisas de ter, tudo aquilo, ele faz a análise por ti, basicamente. Não é um robô, mas é uma junção de indicadores. Quando tu fazes a tua análise numa plataforma de gráficos, tu consegues meter lá tipo os suportes, resistências, vários indicadores que te vão dar um bom ponto de entrada, para saber se é um bom ponto de entrada para operares ou não, e basicamente esse scanner automaticamente já te dá esses pontos de entrada e esses pontos de confirmações todos, que é para tu saberes quando é que é um ponto bom para entrar ou não. Ok. Eu também já ouvi falar de pessoal que o trading que eles fazem é o trading automatizado, que tem programas, softwares especializados em fazer as compras e as vendas, e que não se preocupam muito, só tem lá e depois deixa o computador ligado a fazer isso. O que é que tu achas disso? Isso é muito viável? É pouco viável? Daquilo que eu tenho conhecimento, eu nunca fiz, porque eu não sou apologista disto, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer por mim. Eu própria não gosto de meter o meu dinheiro nas mãos de ninguém, portanto, tu estás a meter o dinheiro num robô, é o mesmo que tu estás a meter o dinheiro nas mãos de alguém e tu não sabes, quando tu voltares a entrar no teu computador, tu não sabes como é que vai estar lá a tua conta, porque não és tu que estás a controlar o teu dinheiro. E então eu não sou apologista de usar robôs, eu acho que se tu queres operar, tu deves primeiro investir em conhecimento
e depois começar a operar por ti sozinho e fazeres aquilo que podes aos poucos e, como eu te digo, aceitar o processo, entendes? Daquilo que eu tenho conhecimento de pessoas que já usaram robôs, eles são muito bons e dão muito bom lucro no início, mas depois a longo prazo, daquilo que eu tenho conhecimento, porque eu nunca usei nenhum, mas daquilo que eu tenho conhecimento e pessoas que eu conheço que já usaram, basicamente aquilo é muito bom a curto prazo, mas depois tu vais deixando aquilo a crescer até que chega um dia que tu acordas e estás sem dinheiro na conta. Já aconteceu e tenho várias pessoas e testemunhos a dizerem isso. Claro que existem vários robôs diferentes, não é? Eu não tenho conhecimento sequer de um, não conheço um, porque eu nunca pesquisei sobre isso, porque não é mesmo do meu interesse. Eu acho que trading é algo que nós devemos fazer porque gostamos e não simplesmente pelo dinheiro, não é? Porque pelo dinheiro nós podemos fazer muitas outras coisas que também dão dinheiro e até podem dar mais dinheiro do que trading, não é? Ok. Agora tinha outra coisa para perguntar e fugiu-me. Uma coisa que eu ouço falar nisto do trading é a alavancagem, que às vezes perde-se dinheiro com a alavancagem. Podias explicar isso um bocadinho? Basicamente, o que é a alavancagem? A alavancagem funciona de forma. Eu sei que o máximo legal em Portugal é 1:30. Basicamente, imagina, a alavancagem significa que, sendo de 1:30, significa que cada 1 euro que tu tens lá vale 30. Entendes? É como se valesse 30, vai. Então, é uma forma de tu poderes operar com pouco dinheiro. Existem alavancagens enormes, existem alavancagens de 1:50, 1:100, 1:500, 1:1000. Existem alavancagens enormes. Claro que quanto maior for a tua alavancagem, menos controle tu tens sobre o teu dinheiro, porque estares a arriscar 1 euro era o mesmo que estares a arriscar 1000, por assim dizer, não é? Por assim explicando, isso também é uma coisa um bocado complexa de explicar como é que funciona, mas basicamente a alavancagem funciona dessa forma. Não existe isso de perder dinheiro por causa da alavancagem, porque isso aí eu percebo o que é que tu estás a dizer, porque há muita gente. Isso é outro ponto interessante, porque o trading é algo que tu, antes de começares a fazer, tu tens de ter noção onde é que vais buscar a tua informação e a informação que tu adquires, mesmo para não agarrares informação falsa, entendes? E eu sei que quando houve essa polémica toda do trading e das criptomoedas no YouTube, com a televisão, a TV passava, assim passava, porque andam a roubar, e porque isto, e porque é esquema, e porque não sei o quê. Eu sei que as pessoas acabaram por ver aquilo que deu na televisão e ficar com uma ideia um bocado errada do que realmente é o trading, do que realmente são as corretoras de trading e do que realmente é a alavancagem. Ninguém perde dinheiro por causa da alavancagem. Basicamente, a alavancagem é uma forma de tu poderes, com pouco dinheiro, ganhar um pouco mais do que aquilo que tu pretendes ganhar, não é? Em vez de estás a ganhar 1 euro, estás a ganhar 30, percebes? Pois. Mas eu por acaso li isso no próprio site da Plus 500. Eu fiquei sem perceber que aquilo não era assim muito certo a maneira como estavam a explicar aquilo, mas hoje diziam assim: tenham cuidado porque isto pode acontecer. Pronto, talvez se eles próprios a dizer para a gente ter cuidado. Mas perder, tu podes perder sempre, entendes? Pois, Investir é sempre um risco e tu podes sempre acabar por perder todo o teu dinheiro, mas não existe ninguém a ficar endividado por causa de contas de trading, ok. né? Também só Isso perdes se é tiveres, não é? importante. Exatamente, tu só perdes aquilo que tiveres e as corretoras têm uma coisa muito, muito boa, a maior parte delas têm, todas aquelas que eu uso e que eu já usei, elas têm, que é quando tu estás quase a atingir o zero na tua conta, quando estás quase a arrebentar com a tua banca, eles fecham as tuas operações todas, deixam-te, acho que é com cerca de 10% da tua conta, eles fecham tudo o que tu tens em aberto para tu não chegares sequer ao zero. Muito bem, muito bem. Pois, o que é que eu te ia dizer? Então, como é que é isto agora para ti explicares aqui às pessoas? Como é que é ser uma mulher empreendedora neste novo ofício? Então, basicamente, eu comecei mesmo com a intenção apenas do trading, eu só queria simplesmente tirar um dinheiro com o trading, só que quando eu comecei
a fazer algum dinheiro pelo trading. Quando eu comecei, ainda eu estava no golfe, eu já estava a conseguir lucrar mais dinheiro em casa do que aquilo que eu fazia todos os dias no trabalho, não é? Eu comecei a meter na balança e a pensar, eu em 1 hora em casa estou a ganhar mais por dia do que estou a ganhar em 8 horas no meu trabalho, então, espera, mais pessoas precisam de saber disto, não é? Foi logo a primeira coisa que eu pensei foi, mais pessoas precisam de saber disto, não posso ser só eu a ficar com isto para mim. Então, foi assim que eu iniciei também o meu negócio online. E o meu negócio é engraçado que o meu lançamento do negócio, o nome era mesmo empreender era como, espera aí, era ordenado mínimo nacional ou empreender no digital. Era assim o meu slogan do meu lançamento de negócio. E então, basicamente, isso é muito para as pessoas se porem na minha pele. Eu estava num trabalho 8 horas por dia. E isto aqui é a história que eu conto a toda a gente, porque eu já falei para muita gente e é a história que eu conto sempre a toda a gente, é que eu não odiava o meu trabalho, eu gostava, tipo, e tu sabes, é um trabalho tranquilo, é um trabalho que se faz bem, é um trabalho que até se calhar muita gente gostava de ter, não é? Só que o problema era mesmo o dinheiro e era a única coisa que não, que não me satisfazia no trabalho, era o dinheiro. Eu achava que era pouco para mim e então foi aí que eu comecei a querer fazer um extra. E então comecei no trading e quando eu vi que comecei a ganhar mais dinheiro pelo trading do que estava a ganhar no trabalho, quando eu comecei a ganhar mais numa semana de trading do que um mês de trabalho, eu comecei a querer espalhar isto para outras pessoas. Então, eu iniciei também dentro da minha empresa como network marketing. Network marketing é um estilo de negócio online onde tu basicamente vendes os serviços de uma empresa e és pago também por isso. A empresa paga-te uma comissão por cada pessoa que tu trazes nova para a empresa. E basicamente foi assim que eu iniciei o meu mundo, a minha vida no empreendedorismo. Foi quando eu comecei a alcançar certos patamares por eu trazer pessoas novas para a empresa e pessoas novas para dentro do movimento. Um, e basicamente foi isso. Eu vou-te dizer, eu nunca esperei, nunca estava à espera sequer de conseguir um dia subir num palco e falar para tanta gente como eu fiz, por exemplo, no sábado passado, não é? Onde eu subi ao palco para contar a minha história e para inspirar outras pessoas naquilo que eu me tornei, não é? E naquilo que eu me estou a tornar aos poucos, porque ainda não vou nem sequer a metade do meu caminho, daquilo que eu tenho de objetivos para mim, não vou sequer a metade ainda, mas sim, basicamente empreender para mim foi mesmo o facto de eu poder mostrar a outras pessoas a oportunidade que eu tive na minha vida. Espetáculo, muito bem. Quer dizer que há mais projetos, Ana Teixeira tem mais projetos para o futuro? Sim, porque eu comecei também nesta área, comecei a meio da pandemia, não é? Basicamente. Então eu adaptei-me muito ao online, em chamadas Zoom, em falar assim atrás de uma câmara e tudo isso, só que eu nunca tinha estado assim tão presencial, tão ao vivo, tão perto das pessoas e ver as pessoas olharem para mim e tudo isso, não é? Então, aquilo que eu quero mesmo para o meu futuro é eu poder um dia encher uma sala enorme de pessoas que, se calhar, têm os sonhos destruídos por causa da vida que levam e porque perceberam, tanto como eu, que não é um mercado tradicional de trabalho que lhes vai dar o dinheiro suficiente para elas alcançarem o sonho. E eu acho que, ou os sonhos, não é? E eu acho que o meu objetivo futuro é mesmo esse: é eu poder encher uma sala de pessoas para que elas ouçam a minha história, para que elas ouçam outras histórias também que eu tenho de pessoas que eu levo para a minha vida sempre, e que se inspirem com essas histórias e que possam também um dia tomar a decisão delas. Não tem que ser diretamente dos mercados financeiros, não tem que ser diretamente como network marketing, mas existem milhares de formas onde tu podes tirar dinheiro online, onde tu podes realmente ser empreendedor online, não é? Pois é interessante, as oportunidades estão a surgir cada vez mais e mais depressa. Muitos cursos universitários, as pessoas entram num curso e quando saem vão trabalhar numa coisa completamente diferente, porque isto está a mudar tão depressa que as oportunidades são tantas que a gente nem sequer consegue
acompanhar, digamos assim. Ainda hoje tive a ver um vídeo sendo assim, é um jogo chamado Axie Infinity, onde o pessoal joga aquilo e ganha Ethereum. E eu fiquei, mas como é que isto funciona? Eu nunca joguei esse, mas eu conheço. E existem muitas outras, existem plataformas que tu não fazes ideia. Se tu fores pesquisar, tu encontras muito. Para o telemóvel existe uma aplicação que é tipo, lembras-te do Pokémon Go? Sim. Tu andas pela cidade e em vez de apanhar Pokémons, tu apanhas tipo tokens de criptomoedas, estás a ver? Existe. Isso é verdade. E eu não estou muito habituada a isso porque eu não jogo muito esse tipo de jogos, não, até porque eu não tenho paciência, estás a ver? Tipo, não é. Faço os meus investimentos, aquilo que eu procurei nisto, aquilo que eu procurei dentro desta minha mudança foi mesmo o facto de eu poder ter liberdade à vontade, então eu não quero estar numa coisa que me agarre, entendes? Eu quero estar livre, eu quero saber que eu chego àquela hora da manhã, tenho aquilo que tenho para fazer e depois tenho o dia todo livre, tranquila, sem me preocupar com mais nada. E eu já fui muito agarrada a jogos de computador, então eu sei que se eu for jogar um jogo que eu ganho dinheiro, ganho criptomoedas por estar a jogar, esqueça, eu não largo nunca mais. Fico ali a Já viver não preso teriam ao jogo mais. e não quero. Não, eu só mencionei porque eu não fazia ideia e achei super engraçado. Depois aquilo era um indivíduo brasileiro a falar e ele diz que, pelo menos lá no Brasil, aquilo está a tirar pessoas da rua, ou seja, aquele pessoal que era criminoso, aquele pessoal que era traficantes, isto ou aquilo, quer dizer, as pessoas fazem essa vida porque não têm outras alternativas. Agora, as pessoas, pronto, criam equipas, né? Anda cá para aqui, eu dou-te 40, tu vais jogar este joguinho, eu dou-te 40% do dinheiro que fizeres. E as pessoas estão a fazer uma coisa legal, estão fora da rua e estão a fazer muito mais dinheiro do que iriam fazer de outra maneira. Então é uma coisa que a gente fica, epá, isto está a mudar. É Isto verdade. está cada vez, está melhor Mas em isso é certo como aspecto. tudo. Esse jogo que tu estás a falar, isso funciona como tudo. Esse jogo que tu estás a falar ainda é recente, não é algo que existe assim há muito tempo. Então, eu acredito que daqui a 1 ou 2 anos, se calhar, aquilo que tu estás a tirar agora, a jogar esse jogo, daqui a 1 ou 2 anos, tu não vais conseguir tirar nem metade. Percebes? Pois. É algo que com o tempo acabas por tu. É como, imagina, eu não sei se tu tens noção, se tu te lembras de quando é que surgiu a Bitcoin pela primeira vez na internet. Porque eu não me lembro, foi coisa que ainda tomei muita atenção, achei giro, achei engraçado, mas depois, só recentemente é que eu fui ver como é que aquilo funcionava e tal, investiguei um bocadinho, mas a história das criptomoedas não conheço assim muito bem. A Bitcoin surgiu há mais de 10 anos, então na altura eu lembro-me, e há pessoas que hoje em dia dizem que como é que é possível eu perdi aquele dinheiro, não é? Antigamente tu conseguias, tipo, tu ganhavas criptomoedas a fazer Bitcoin mesmo, a fazer na internet tens aquela coisinha para selecionar, a dizer que não és um robô, estás a ver onde tu Sim, tens sim, sim, de sim, sim. selecionar as, Exatamente. as imagens, que ele diz, os semáforos, não sei o quê, tu selecionavas isso e tu, ao fazeres isso, tu ganhavas tipo 5 bitcoins, 10 bitcoins, estás a ver que não valiam nada na altura. E então hoje em dia uma Bitcoin vale, hoje eu não sei quanto é que está a valer, mas este ano ela já bateu os 60 mil dólares, só para tu teres uma noção de quem tinha 5, 6, 7, 8 Bitcoins naquela altura, se tivesse guardado elas até agora, cada uma delas já valia pelo menos mais de 40 mil dólares neste momento, entendes? Então há pessoas que têm muito essa cena de como é que é possível, eu tive uma carteira cheia de bitcoins, porque antigamente tu mineravas bitcoins de borla na internet, entravas em sites e de hora a hora tu tinhas tipo 7, 8 bitcoins de cada vez, estás a ver, sem precisar de muito dinheiro, e há pessoas que dizem como é que é possível, eu tinha 20, 30, 40 bitcoins numa carteira, agora que ela vale 40 mil ou mais de 40 mil, tipo, onde é que elas estão? Estás a ver? Há uma história que eu vou-vos falar, e deve haver mais do que uma, mas pelo menos esta foi uma que eu já ouvi de várias fontes, é que havia um indivíduo que tinha 200 bitcoins e gastou-as numa pizza. Né? Conheço Se essa ele história tivesse ficado também. com elas, nem que fosse uma parte delas, E hoje ele sabes que se tu fores ao YouTube, tu encontras ele hoje em dia a dar entrevistas e a falar sobre isso. E é engraçado. fosse, né? Uma pessoa, mas o que é que eu fiz à minha vida?
mesmo, Eu digo também já. olhei um bocadinho, eu também investiguei um bocadinho nessa coisa da mineragem. Mas aqui há uns tempos que se calhar era viável, mas nos dias de hoje, com quintas inteiras, já torna-se difícil. Bitcoin hoje em dia já não é propriamente, já não compensa minerar, mas tu tens outras criptos com grande potencial também de crescimento que tu podes facilmente minerá-las ainda. Não te digo que seja online na internet, eu não confio já nisso, porque o mercado de criptos também é um mercado que já está muito batido, já toda a gente conhece, toda a gente já ouviu falar, não é? Então esses sites na internet eu não confio a 100%. Mas, por exemplo, tu tens uma criptomoeda que se chama Helium, que hoje em dia tu podes comprar no site deles, mandar vir um minerador e basicamente é uma coisinha tipo um modem que tu metes na tua casa, fora da tua casa, na parede, e basicamente aquilo vai-te minerando e aquilo funciona por rede. Imagina, se tu estiveres sozinho, não te compensa comprares compensa comprares dois, metes na tua casa e metes tipo na casa do teu vizinho, estás a ver? E ela funciona por rede. Quanto mais pessoas tu tens à tua volta que tenham esse aparelho, mais tu ganhas e mais elas ganham também. Entendes? Se fores tu Interessante. sozinho, não compensa, mas se for mais do que duas pessoas, compensa. Porque na altura, isto já foi aqui há uns anos que eu estive a ver, tu podias comprar máquinas de minerar e aquilo era um valor absurdo, de 2.000 euros, 2.500 euros, 3.000 euros, porque também outras pessoas já me vieram, aquilo minera-se no portátil, deixas ligado, e eu fui fazer as contas, aquilo dava para aí 30 cêntimos por dia, aquilo Não compensa. Para a não, energia que tu gastas de deixar o pois, portátil ligado exatamente. o dia todo, Né? Isto falando de um PC normal, e depois o PC se calhar durava 2 ou 3 semanas que ele queimava. Então, ou compravas as placas gráficas ou compravas uma máquina especializada. Mas nos dias de hoje, com hectares e hectares de armazéns cheios de placas gráficas de baixo a cima, fica difícil de, é de verdade. entrar nesse mercado. Mas não sabia Assim, disso. para este tipo de criptomoedas assim maiores, não vale a pena. Quando tu estás a minerar, a tentar minerar uma criptomoeda que já vale mais de 40 mil dólares, não vale a pena. Vai ser muito difícil tu conseguires minerar uma só. Pois. Portanto, há que apanhar elas quando elas ainda estão pequeninas, né? Quando eu tenho. Olha, uma dica: a Ethereum está a seguir os passos da Bitcoin, portanto, a Ethereum está a valer muito pouco agora, aquilo que a Bitcoin também já valia há uns anos atrás, e eu acredito, daquilo que eu tenho visto, eu acredito que a Ethereum vai valorizar muito mais rápido do que a Bitcoin valorizou até aqui, portanto, é uma boa cripto para investir enquanto ela ainda vale pouquinho para daqui a uns anos, daqui a uns 10 anos, é tal cena, é a longo prazo, não é? Não é para tu pensares que hoje vais comprar e amanhã já está o dobro do preço, não, não vai acontecer, é um mercado muito volátil, mas tanto pode acontecer isso como pode acontecer o contrário, não é? Ela pode perder valor e pode cair para mais de metade do preço também no abrir e fechar de olhos, portanto é algo que deve ser mesmo levado a longo prazo e é comprar hoje, deixar lá e amanhã não, daqui a um ano, daqui a 2 anos, logo se vê como é que está, e ainda mais para cima, não é? Ainda se calhar só vais realmente conseguir tirar, dizeres que realmente valeu a pena, se calhar daqui a uns anos, a uns 10 anos, talvez, ou 5 anos. Pois. Ah, tens assim umas dicasinhas simples para as pessoas que queiram começar? O que é que as pessoas devem tomar atenção? O que é que as pessoas, qual é o mindset, digamos assim? Então, para quem quer começar não só neste tipo de mercados, não só no mundo do empreendedorismo também, mas para quem quer começar algo novo na vida, o meu conselho é o conselho que eu dou sempre a toda a gente que eu conheço e todas as pessoas que eu conheço no meu dia a dia, porque faz parte do meu trabalho estar constantemente a falar com pessoas e conhecer pessoas novas. Então, o conselho que eu dou sempre, que é o que sempre me deram a mim também antes de eu começar, foi: se tu queres ter resultados diferentes dos outros, tens que fazer coisas diferentes dos outros. Ou seja, tu se queres ter o que os outros não têm, tens que fazer o que os outros não fazem, não é? Então, Exato. é sair um bocadinho para fora da caixa e, e realmente arriscar em algo. O não é certo, não é? O não é sempre certo.
Agora, o sim pode surgir se tu realmente tentares. Se não tentares, nunca vais conseguir. Eu uma vez vi o Mark Cuban dizer que ele, a cada 20 investimentos que ele faz, perde 17. Só que os 3 que faz, em geral, dá para tirar lucro dos outros 17 que perdeu. Portanto, uma pessoa que Exatamente. queira entrar nesse tipo de mercado tem que se. Isto também é uma lei para a vida, toda a vida é assim. A gente falha muito mais do que acerta, né? E às vezes temos de estar preparado para falhar, porque cada falha é um degrau na direção da aprendizagem, da experiência, para depois de lá chegar, né? Há outra questão Eu, que por eu. exemplo, eu não digo que os meus losses são losses, eu digo que os meus losses são lessons, entende? Pois, pois. Então, todas as minhas perdas são uma aprendizagem para mim. Eu acho que é assim que tu deves levar sempre tudo na vida, não é? Tudo o que te acontece de mal na vida, tu deves levar como uma aprendizagem para na próxima tu poderes melhorar, não é? E é importante as pessoas também saberem quando iniciam algo diferente daquilo que elas estão habituadas, seja trading, seja empreender, seja abrir uma loja, seja começar um projeto no YouTube, seja qualquer coisa, é importante as pessoas perceberem que não é um processo assim, que é um processo que vai assim. Tu vais ter muitas quedas, mas ele vai subir aos poucos, entendes? Exatamente, exatamente. Há outra coisa que se diz é que o profissional é o amador que não desistiu. Né? Porque Exatamente. a pessoa às vezes cai uma vez, duas, três, e depois diz, deixa estar. Mas o profissional foi aquele que caiu 10, 15, 20 e manteve-se lá. Sem dúvida. Sem dúvida. Ah, O importante é nunca desistir e saber mesmo aceitar o processo, porque um dia vai dar. Mas aquele fez e à segunda tentativa conseguiu, está bem, mas tu não és aquele. Se calhar há muitos que hoje estão no topo e estão muito melhores do que aquele que conseguiu da segunda vez, não é? Que se calhar caiu 20, 30, 40 vezes, mas persistiu e chegou hoje onde quis, não é? Então é importante sempre, se tu realmente queres uma coisa, aprender a nunca desistir. eu uma vez Leva o tempo que for. li uma entrevista de um escritor onde ele fez um sucesso, né? Teve um best-seller e depois estava a dar uma conferência de imprensa e perguntaram-lhe qual era a sensação de ser um êxito do dia para a noite. E ele depois respondeu, levou-me 20 anos a ser um êxito do dia para a noite. Porque isso é outra coisa que eu costumo ouvir muito e que para mim faz muito sentido, de pessoas que eu tenho como referência, que é, eles viram o meu sucesso, mas não viram o meu processo. Exatamente, muito bem dito, muito bem dito. Não é? As pessoas nunca olham para ti quando tu estás ali a iniciar, quando tu estás a começar a crescer, as pessoas não ligam e muitas delas até te desprezam, do tipo, o que é isto que ele está a fazer? Isto aqui não vai dar nada. Mas quando tu estás lá em cima vão-te dizer, epá, este gajo teve sorte na vida, Pois é mas só eles não sorte. viram o trabalho que tu Pois, tiveste antes de lá chegar, não é? Então, ao fim de 10 anos de luta, se for preciso, para tu alcançares aquilo que tu realmente queres alcançar, as pessoas vão te dizer, epá, este gajo chegou aqui, grande sorte que ele teve. pois, é verdade. Ah, agora, só assim, também mais uma vez, no mesmo tema de a gente tentar mostrar às pessoas que queiram começar nisto, diz algumas recomendações de bibliografia, livros, sites, canais, essas coisas assim. Então, de livros para aprender sobre trading, existe um livro muito conhecido que chama-se A Mentalidade de um Trader. Isso aí é basicamente na teórica, tu aprendes muito sobre como é que tu deves agir perante o mercado e tudo isso. Depois, mais sobre investimentos assim fora do trading em si, tu tens, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, que é um dos livros que eu já li também. Tens Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro muito Sim, famoso, que muita gente já ouviu já falar, o de li umas 4 ou certeza, 5 não é? vezes. Ainda não chegou, tem que ler É mais. muito, é muito bom É mesmo. mesmo muito bom. E assim, por exemplo, vídeos no YouTube, eu não sei recomendar assim nenhum youtuber específico, porque eu também não sigo muito, eu tenho as minhas próprias referências e as minhas próprias referências vêm dentro de uma empresa ao qual tu precisas de investir
para iniciar, não é? Investir, eu digo investir em conhecimento, porque para mim pagar é gastar sem ter nada em retorno, não é? Então eu digo investir porque investir para mim seja tenhas em retorno, mesmo que tu não tenhas em retorno em dinheiro, tu tens em conhecimento, e conhecimento é uma coisa que ninguém te tira para a vida, não é? E basicamente, imagina, se tu aprendes hoje a fazer trading e tu realmente tens o conhecimento e fazes muito dinheiro hoje e amanhã e depois e este mês é super positivo, mas no mês a seguir tu arrebentas a banca. Uma coisa é certa, quando tu vais depositar outra vez mais dinheiro, tu já começas com mais conhecimento do que onde começaste a última vez. Então vai correr melhor ainda, entendes? Muito bem. Então, Estou a gostar de é ouvir. isso. Assim, portanto, tu dizes que fazes parte de uma equipa. A minha pergunta é se houver pessoas interessadas em trabalhar contigo, em trabalhar com a tua equipa, como é que isso se processa? Então, basicamente, na empresa tu só entras mesmo através de alguém, não é uma empresa aberta assim a qualquer pessoa, tu precisas de convite para lá entrar. Se alguém estiver interessado em entrar, é entrar em contato comigo e aí nós fazemos, se for alguém que eu tenha a possibilidade de ir ter pessoalmente, eu posso fazer a apresentação da empresa pessoalmente. Se for alguém que esteja assim mais longe, eu posso fazer também a apresentação online, posso fazer assim uma chamada Zoom, que é o que nós costumamos fazer também chamadas em equipa, onde nós apresentamos o negócio a outras pessoas, a convidados, ou então posso fazer assim uma mais um para um, não é? Para podermos logo tirar dúvidas, esclarecer as coisas e tudo isso. E se a pessoa estiver interessada, lembrando que isto é uma empresa que não existe qualquer tipo de fidelidade, tu podes simplesmente entrar este mês, pagar, experimentar, se não for aquilo que tu procuras, acabas o mês, não pagas mais e vais fazer outra coisa qualquer que queiras, não é? Se até tens 7 dias de, de, de experimentar grátis, estás a entender? Tu pagas ao fim de 7 dias, tu achaste que não é, se bem que para aquilo que é, para o conteúdo que é, eu digo que em 7 dias tu não consegues ver tudo, portanto, se tu realmente achares que ao fim de 7 dias aquilo não é o que tu procuras, tu podes também pedir a devolução do teu dinheiro que eles devolvem, eles fazem o reembolso. E basicamente é isto, acho que assim mais a fundo eu posso mostrar depois quando alguém tiver realmente interesse em aprender. É uma empresa de educação nos mercados financeiros, ninguém aqui está a dar sinais de entrada, ninguém aqui dá ideias de investimento de forma a que seja apenas para a pessoa lucrar sem sequer saber o que está a fazer. Aqui nós damos também a nossa prioridade é a educação, é educar as pessoas, é ensinar as pessoas desde o mais básico, desde o mais simples, porque eu tenho muitas pessoas a vir falar comigo e a dizerem-me assim, então, mas Ana, eu não percebo nada disso, eu acho que não ia conseguir. Exatamente, é porque tu não percebes nada, tu entras para uma escola, tu também não vais ser médico antes de estudar para ser médico, não é? Então, Muito bem. basicamente é isso. Acho que estamos aqui já com uma horinha, acho que foi muito interessante. Eu gostava apenas, estavas-me a dizer ainda há bocadinho que agora já falaste para muitas pessoas, e eu gostava de saber se tens uma mensagem de inspiração, uma mensagem que queiras deixar aqui para as pessoas que tenham chegado aqui no podcast. Então, aquilo que eu tenho para deixar é mesmo um pouco daquilo que eu já disse há bocado, que é não ter medo de tentar, não ter medo de arriscar por coisas novas, porque só vais ter resultados diferentes quando tu experimentares fazer algo diferente. Então, essa é mesmo a mensagem que eu tenho para passar para as pessoas. E se realmente há algo que tu ambicionas muito na tua vida, nunca desistas daquilo que tu realmente queres. Se achas que o percurso da tua vida que tu estás a levar, se achas que aquilo que tu estás a fazer hoje não vai ser suficiente para tu alcançar os teus objetivos e os teus sonhos, então procura fazer uma coisa diferente, procura fazer algo. Existe montes de informação hoje em dia, também existe montes de desinformação, portanto é importante nós sabermos filtrar o que é boa informação e o que é má informação, mas faz parte cair algumas vezes para depois realmente chegar onde se quer, não é? Muito bem.
Ana, esta horinha foi um espetáculo, gostei muito de falar contigo. Aprendi um bocadinho sobre estas coisas, que ainda vou aprender mais de futuro. E obrigado. Muito obrigada eu pelo convite também. Tchau. Tchau, tchau.